Bom, voltando ao assunto, né? O que a mãe desesperada faz para um filho? Então, eu relatei que fiquei um tempo incubado no hospital por motivos que eu nasci de 7 meses. E o médico, ele, vamos dizer, fez uma proposta, né, para minha mãe. Ela simplesmente, aliás, ele simplesmente disse: olha, você tem 2 opções. Se você esperar os 9 meses, seu filho vai nascer morto. E se você ter ele agora, corre o risco de você morrer no parto. E a minha mãe, enfim, escolheu que eu nascesse de 7 meses. E graças a Deus ela não faleceu no parto. Senão ia ser mais uma situação pra mim lutar, né? Mas enfim, eu falo rindo, gente, porque hoje eu conto desse jeito, mas muitas das vezes quando eu contava descia lágrimas e lágrimas. Mas hoje em dia, graças a Deus, Deus me conforta e tem me incomodado para fazer esse vídeo, tem me incomodado para relatar. Para quem me conhece já sabe um pouco, eu já contei para as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, e para quem não me conhece vai conhecer agora, né? Às vezes as pessoas, mas é tão fechado, tão, sei lá, mas não entende o motivo, né? Mas enfim, relatando o que uma mãe desesperada não faz por um filho, né? E nisso aí, fiquei lá uns tempos lá incubado lá. Nós saímos do hospital, né? E nós não tínhamos para onde ir. Acabamos indo debaixo de um viaduto, né? E naquela época o viaduto, ele tinha as repartição, tipo casa, né? Pessoas moravam embaixo dela. Então era tipo uma casa mesmo, mas só que era embaixo do viaduto, né? Mas enfim. E nisso, minha mãe, ela teve que entrar. Aí que vai vir a história de Jefité, a qual eu relatei. Minha mãe teve que entrar numa vida de prostituição pra manter pelo menos o leite, né, pra me dar. E ela ficou nisso perante 5 meses. 5 meses ela não aguentou, né, e ela me colocou no orfanato. E do orfanato eu comecei a ir de mão em mão, de família em família, mas eu não me adaptava com famílias. Toda vez que eu ia com uma família, eu ficava doente, eu ficava adoecido, né? Mas até então apareceu, como se relata na história de Moisés. A mãe deles deixou ele ir pelo rio, né? E ali uma egípcia foi se banhar no rio, e a serva da mulher que estava se banhando viu o cesto, né? Se você for pegar a história em Êxodo, no seu capítulo 2, que quem quiser acompanhar, a serva
da filha de Faraó, filha de Faraó, meu Deus, que mistério. A serva do filho de Faraó viu esse cesto e viu a criança chorando dentro do cesto. Mas, relatado a minha história, a filha de Faraó vai se impor numa mãe de criação que eu tive. E essa mãe de criação que eu tive, ela era irmã de criação do meu pai, a qual eu fiquei com ela durante 8 anos. Vivi com ela até meus 8 anos de idade. E depois dos 8 anos de idade, a minha mãe me procurou novamente. E quando ela me procurou, a única sensação que eu tive é estar com a minha mãe biológica. Não que eu desfiz dos cuidados da mãe de criação. Mas como vamos dizer, a história de Moisés, ela bate muito comigo. Porque Moisés, ele foi criado com o povo egípcio. Moisés, ele foi ensinado, educado com o povo egípcio. Mas até então, ele foi amamentado pela própria mãe. Então cresceu no meio do povo egito, mas sabia que havia um povo da família dele lá, o povo hebreu. E a história vai nos relatar que Deus levantou ele como o libertador do povo de Israel. Curioso, hein? Então, Deus é lindo demais, né? Mas então, aí depois de 8 anos, a minha mãe, ela veio a me procurar. E eu passei dos meus 8 anos até os meus 11 anos. E essa história dos 8 anos até os 11 anos teve umas partes dificultosas, mas também umas partes que marcou a minha vida de exemplo. Mas também algumas coisas me marcaram por violências, né?